Bem-vindo ao Camada Extra. Já clica aí para se inscrever e bora pro vídeo. Olha, a primeira temporada de Fallout nos jogou de cabeça em 3 jornadas que pareciam não ter nada a ver uma com a outra. A da Lucy, a do Maximus e a do Gol. Mas como é que esses caminhos se cruzam? E mais importante, que segredos eles revelam sobre quem realmente manda na Wasteland? É isso que a gente vai destrinchar agora. Pra gente não se perder nesse tiroteio, nosso mapa é esse aqui, ó. Primeiro, a gente entende os 3 mundos e a missão em comum. Depois, a gente entra na caçada pela tecnologia. Aí, mergulhamos no segredo dos refúgios para então expor as mentiras da Vault-Tec. E claro, a gente termina olhando pro futuro em New Vegas. Bora lá. Então, começando pela primeira parte. 3 mundos, uma missão. Vamos conhecer esses heróis bem improváveis do pós-guerra no ano de 2296. Ok, vamos mergulhar de vez nisso aqui. Os nossos 3 protagonistas não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a Lucy McLean, que é a pura encarnação do otimismo do refúgio, sabe? Acha que dá pra consertar o mundo na base da boa educação. Do outro, o Maximus, um aspirante da Irmandade de Aço que tá desesperado pra pertencer a algum lugar e ter algum poder. E pra fechar o trio, o Gol, um caçador de recompensas que, vamos ser sinceros, já viveu uns 200 anos a mais do que devia e o único pingo de otimismo que ele tem tá no fundo de uma garrafa. São 3 visões de mundo que estão prestes a bater de frente. E feio. E agora a parte 2, a caçada pela tecnologia. A grande pergunta que move a temporada. O que diabos tem dentro daquela cabeça? E o que força esses 3 a se encontrarem não é uma coisinha qualquer, não. É a chave pro futuro. Fusão a frio. Pensa comigo. Energia limpa, infinita, de graça. Isso é literalmente o poder de reerguer a civilização do zero, ou, o poder absoluto para quem botar a mão nisso. A aposta não podia ser mais alta. E aí, cara, começa a maior confusão. A cabeça do Dr. Wilson com o chip lá dentro vira a batata quente mais valiosa e, vamos combinar, mais macabra da Wasteland. Ela passa da Lucy pro Gol, que depois perde pro Maximus, e a cada troca de mãos, a pilha de corpos aumenta e o caos se espalha, levando todo mundo pro inevitável confronto final. Agora, vamos para a seção 3, o segredo dentro dos refúgios. Porque enquanto essa loucura toda tá rolando lá em cima, lá embaixo o Norm tava descobrindo uma coisa bem sinistra. Pois é, enquanto a Lucy tá lá na superfície enfrentando canibais e monstros, a gente não pode esquecer do irmão dela, o Norm. Uma simples desconfiança sobre o que aconteceu no refúgio vizinho transforma ele numa espécie de detetive, e ele começa a puxar um fiozinho que vai desfazer toda a mentira confortável em que ele cresceu. E a descoberta dele é de explodir a cabeça. O Refúgio 31, aquele lugar de onde vinham todos os supervisores, todos os líderes, não era para proteger ninguém. Era basicamente um freezer de luxo para a elite da Vault-Tec. É isso mesmo, a data aqui diz tudo, 2077. A gente está falando de gerentes e executivos da Vault-Tec que foram congelados criogenicamente antes das bombas caírem. Incluindo, para o choque de todo mundo, o Hank McLean, o pai da Lucy. Ele não é um sobrevivente, ele é um dos arquitetos desse sistema doentio. E o plano completo é o que é realmente genial e ao mesmo tempo aterrorizante. O Refúgio 31 era a sala da diretoria, guardando os chefões. E os Refúgios 32 e 33 eram tipo um banco de genes, sabe? Uma fazenda de gente cuidadosamente criada para ser dócil, obediente e pronta para ser governada. É um experimento social numa escala assustadora, tudo para garantir que a Vault-Tec vencesse no final das contas. Seção 4. As mentiras da Vault-Tec. E é claro que uma hora essa bomba relógio ia explodir. E o lugar foi o Observatório Griffith. E é nesse ponto que o mundo da Lucy desaba por completo. Aquele pai que ela idolatrava, o herói que ela cruzou a Wasteland inteira para salvar, ele simplesmente não existe. O Hank McLean não é uma vítima, ele é um dos monstros. E o tamanho desse monstro? Essa linha do tempo aqui é a prova do crime. Shady Sands era a maior ameaça para a Vault-Tec. Por quê? Porque era a esperança. Era a prova de que a humanidade podia sim se reerguer sem eles. E qual foi a solução do Hank, como um bom gerente da Vault-Tec? Eliminar a concorrência, com uma bomba nuclear. Ele destruiu a maior cidade do pós-guerra só para manter o monopólio da Vault-Tec sobre o futuro. E como se tudo isso não fosse o bastante, a verdade final vem com uma crueldade que é absurda. A mãe da Lucy não só descobriu o plano e fugiu para Shady Sands, como ela foi uma das vítimas do ataque do próprio marido. A frase da Moldalver é simplesmente devastadora. A mulher que deu à luz a Lucy agora é uma criatura irracional, um ghoul selvagem, trancada ali naquela sala. Então, no fim das contas, o conflito central da temporada inteira tá aqui, bem claro. De um lado, o plano da Vault-Tec,
controlar a humanidade para sempre, mantendo todo mundo na miséria e dependente deles. E do outro, a fusão a frio, a promessa de energia infinita e com ela a liberdade de verdade. A Vault-Tec nunca quis salvar o mundo, ela quis vender o mundo de volta, pedacinho por pedacinho para os sobreviventes. Chegamos na última parte, o futuro em New Vegas. Depois de tanta revelação, como é que esse tabuleiro fica para o próximo jogo? O final da batalha simplesmente vira o jogo para todo mundo. A Moldaver, a revolucionária, morre, mas não antes de ligar a energia e dar uma chance para o futuro. O Maximus, que só queria ser alguém importante, acaba tropeçando na glória e vira herói da Irmandade, que agora controla a fonte de energia. O Hank, o vilão desmascarado, foge. E a Lucy? A Lucy, aquela garota otimista do refúgio, morreu no observatório. No lugar dela nasce uma sobrevivente endurecida, que se une ao Ghoul com um único objetivo: caçar o próprio. E para onde o Hank tá fugindo? Para New Vegas. A pergunta que fica ecoando na nossa cabeça é: quem é que ele tá indo encontrar lá? O Ghoul fala sobre as pessoas que movem os pauzinhos, o que dá a entender que a Vault-Tec, com todo o seu poder, talvez seja só mais uma peça num jogo muito maior. Quem realmente governa o mundo de Fallout? Essa é a grande pergunta que vai nos levar direto para a segunda temporada. Deixa o seu like e se inscreve no canal.